me deram uma missão hoje para trazer a palavra. Estava orando esses dias sobre isso, e Deus tem me dado uma palavra que se encontra lá no Evangelho de São João, capítulo 4. Fala da mulher samaritana. Eu creio que todos vocês já conhecem esse texto, talvez de cor e salteado, né? Já ouviram muitas mensagens sobre esse texto. Mas eu quero entrar nesse texto, em outros textos, falar sobre o encontro. O encontro com Jesus muda destinos, e muda vidas, e muda famílias. E isso precisa estar no nosso coração, na nossa alma. Nós precisamos muitas vezes ter sede dessa água. Nós vamos ler os primeiros 7 versículos, depois nós vamos andando pelo texto. Não sei se todos encontraram. Evangelho de João, capítulo 4, de 1 a 7. Os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou para a Galileia. No caminho ele tinha de passar pela região da Samaria. Ele chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, que fica perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia. Creio que um sol escaldante, né? Quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, me dê um pouco de água. Nós vemos hoje nas nossas caminhadas, eu creio que cada um tem a sua, né? Com o tempo de pandemia que os últimos 2 anos trouxeram para cada um de nós, que muitas pessoas já perderam até o prazer pela palavra de Deus. Talvez não leem mais a Bíblia como deveriam, não têm mais buscado a Deus conforme era necessário para a sua vida espiritual, talvez esqueceram até da igreja. Não dá para ir, fica em casa. Talvez muitos já perderam até o rumo espiritual. Mas Jesus, o Rei dos Reis, Ele deseja ter um encontro com cada um de nós. Um encontro conosco, comigo, com você. E essa fonte que Jesus Cristo tem, ela traz uma origem, ela traz um destino para a vida eterna. Ela traz para a vida eterna algo novo. Se nós olhamos o texto, Jesus, o rei, um homem, ele estava cansado, ele estava com sede, ele tinha sede, ele era humano. Mas quando ele atravessa ali aquele lugar, para a cidade de Sicar, na verdade, a história, nós olhamos um pouco a história, estudamos que Sicar, na verdade, ficava mais longe do que o trajeto que ele queria fazer para a Galileia. Mas ali havia uma oportunidade nesse trajeto, que Jesus sabia que alguém precisava dele. Alguém precisava daquele momento. E eu creio que assim também, hoje à noite aqui, Jesus quer encontrar cada um de nós. Jesus tem um trajeto para chegar até nós.
Às vezes ele vai mais longe, às vezes vai mais perto, mas ele tem um prazer de encontrar-nos. Um dia, Jesus me encontrou o Eduardo, encontrou o Rod, o Edson, o Reinaldo, o Loreno, cada um de vocês aqui. Verdade? Encontrou, vocês tiveram encontro, nós tivemos um encontro com o Senhor. Talvez não foi lá no poço de Jacó, né? Mas nós tivemos um encontro com o Senhor. E esse encontro mudou ou não mudou o seu destino? Mudou a sua vida ou não mudou? Quando eu me encontrei com Jesus, eu vou contar isso um pouco mais depois, mas foi algo que mexeu comigo. Algo que mexeu comigo. Deus nos chamou para fazer parte da obra dele e ele quer estar conosco todos os dias da nossa vida. Ele não quer estar só hoje, ele quer amanhã, terça, quarta, esse mês inteiro e toda a nossa vida. Ele quer estar conosco. Ele disse que ele estaria conosco todos os dias. Nós não somos órfãos. Se nós olhamos um pouco anterior, o texto de João, capítulo 3, nós vemos um homem chamado Nicodemos. Nicodemos era um homem, talvez um dos mais ricos de Jerusalém, um homem influente, respeitado, um judeu fariseu, membro do Sinédrio, um governante, mestre da lei, faz uma visita para Jesus de noite. Talvez ele de dia tinha um pouco de receio de ser visto, né? Então era mais fácil ele ir à noite. E ele questiona Jesus sobre os milagres, sobre as maravilhas que Jesus estava fazendo. E Jesus apresenta para ele o novo nascimento, a conversão, vamos dizer assim, o nascer de novo. E Nicodemos não entendeu isso. Ele diz, eu, um homem velho, como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Isso não tinha mais sentido fisicamente. Mas Jesus estava fazendo disso espiritualmente, não fisicamente. No espírito, Jesus estava oferecendo a água espiritual para Nicodemos. Mas ele não estava entendendo nada disso. Não conseguiu entender isso. Nicodemos estava perdido dentro de um ambiente religioso. Ele estava dentro de um movimento, talvez uma igreja cheia de pessoas, mas vazias por dentro espiritualmente. Não tinha muito o que dizer sobre isso. Hoje, se nós olhamos para as situações, nós vemos hoje ainda uma geração que se esconde atrás de uma religiosidade, assim como Nicodemos. Mais ou menos assim. Mas se nós olhamos para o texto que nós lemos, e vamos continuar nessa caminhada, nós vemos que aquele homem sedento, cansado, ele traz uma água viva para a mulher samaritana. Apesar que Jesus falou para ela, começando uma conversa com ela, para ter um diálogo com ela, porque a Bíblia diz que os samaritanos não conversavam com os judeus.
não sei por que motivo, né? Uns se achavam mais do que os outros, talvez pensavam, acho que melhor eu não ir na igreja do fulano, ou naquela lá, né? Então ficaram meio assim de bico, né? Mas quando Jesus começa aquela conversa, Jesus pede, no versículo 7, da parte B, diz: por favor, me dê dessa água. Aí começa um diálogo. E se nós olhamos no versículo 10 a 12, vai dizer algo interessante. Então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está pedindo água, você pediria e ele lhe daria água da vida. Ela respondeu: Senhor, não tem balde, o Senhor não tem balde para tirar a água do poço, e o poço é fundo. Como é que você vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu esse poço. Ele, seus filhos, seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? A mulher samaritana, ela estava focada no poço de Jacó, naquilo que Jacó tinha deixado. Mas Jesus estava focado nas coisas do céu. Não estava focado nas coisas aqui da terra, o que a mulher samaritana tinha ou não tinha. Jesus estava focado na salvação dela. Assim, Jesus está perceptivo pela nossa salvação, pela minha, pela sua. Talvez você que está em casa assistindo, Jesus está interessado que você se salve, que você seja lavado por seu sangue, regenerado. Jesus está interessado, sem ele desmerecer o que Jacó tinha deixado, o poço ali, porque o poço de Jacó tinha água natural para poder tirar. Mas Jesus estava oferecendo uma água viva, algo vivo para o coração, para a alma daquela mulher que estava ali, talvez com um coração aflito pelas consequências da vida dela. E Deus ali traz algo puro para ela. E ela começa a pensar: será que esse não vai ser o sétimo que está à minha procura? Porque diz que 5 maridos ela tinha e o sexto que não era dela. Mas ela disse: Senhor, me dá dessa água, eu quero. Está ali no versículo 13 e 14. Então Jesus disse: quem beber dessa água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dura vida eterna. Então, essa era a água que Jesus tinha para ela, que durava para a vida eterna. E ela começou a entender aquilo que Jesus oferecia, não dava para tirar do poço de Jacó. Daquele poço ali, talvez era uma cisterna, não sei como é que eram os poços antigamente, mas eu creio que a maioria aqui lembram dos poços, né? Que a gente achava água com balde, né? Soltava o balde até no fundo, tchum, e daí a gente puxava de volta, né? Era um sacrifício. Hoje está mais fácil, abre a torneira, água à vontade, né? Naquela época, essa mulher ia de meio-dia
solão quente, cântaro, buscar água, buscar a água. Não era com o balde para tirar a água que Jesus estava oferecendo para ela, mas sim uma água para o coração, para a alma, para a vida dela. Com uma alma sedenta, essa mulher começou a queimar no coração dela algo que ela estava, talvez nem pensou que ia acontecer naquele dia. Muitas coisas acontecem na nossa vida que nós, às vezes, nem percebemos o que vai acontecer e, de repente, aconteceu algo bom, algo maravilhoso. Como isso é valioso quando nós temos uma sede pela palavra de Deus, pela vontade de ter aquela água que o Senhor tem para nós. Quando o Senhor tem algo para nós. Se nós olharmos para o versículo 16 a 18, diz Jesus falando para a mulher: vá chamar o teu marido e volte aqui. Ordenou Jesus. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então Jesus disse: você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5, e este que você agora tem não é de fato o seu marido. Sim, você falou a verdade. Essa mulher era sincera, ela tinha sinceridade, ela não foi aquela pessoa que assim de dar uns desvios na conversa, né? Ela foi sincera. A história nos mostra, se nós pesquisarmos um pouco, que naquela época, talvez até mais, a história contando aqui, que o povo samaritano adorava 5 deuses, talvez mais. Mas Jesus estava mostrando àquela mulher que aquela adoração de 5 deuses que os samaritanos tinha muito a ver com os problemas, com as dificuldades que ela estava passando na vida dela e na família dela. Eu fiquei me imaginando assim, adorar 5 deuses, talvez ela fazia parte de um daqueles grupos, talvez ela até cantava naquele ministério de louvor. Vamos fazer uma hipótese, não sei. Talvez ela fazia parte de um grupo de oração ali. Mas quando Jesus confronta ela, chame o teu marido e volte aqui, caiu a ficha. Aí caiu a ficha. Não tenho marido. Jesus falou: dissestes bem, você não tem marido. E o que você tem hoje não é o teu marido. Não é o teu marido. Aí a mulher começa a perceber algo diferente, começa a queimar algo, porque Jesus estava contando a vida dela sem alguém ter falado alguma coisa. Aquela mulher diz: vejo que és profeta. Quero dizer uma coisa para vocês, nesse contexto. Deus não procura adoração santa. Deus está procurando adoradores santos. Pessoas que adorem em espírito e em verdade. Essa mulher questionou Jesus. Jesus, eu vejo que és profeta, mas agora você acha que é o Messias, o Cristo que havia de vir? Uns falam que devemos adorar lá em Jerusalém, talvez como Daniel abria a janela e olhava para Jerusalém. Outros dizem que é no monte. Onde que é o lugar verdadeiro para adorar? Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Essa mulher era cheia de problemas, cheia de dificuldades, mas se revelou o Cristo, o Messias, na vida dela.
Cristo começou a queimar na alma, no coração dessa mulher. E ela tinha uma alma buscadora. Ela não ficou ali parada pensando, o que é que eu vou fazer? Ela começou a questionar, eu quero mais disso. E nesse momento, se nós olharmos para a história, os versos 28 e 29, diz que ela deixa o cântaro ali e vai para a cidade. Ela se torna a pregadora, a primeira pregadora do Evangelho para aquele povo de Samaria, para aquelas pessoas ali que talvez conheciam ela como uma mulher depravada, uma mulher que todo mundo ficava assim meio, uma pessoa que ficava assim meio fora do normal, né? Mas Jesus não tinha nenhum problema com isso. Ela vai para a cidade, ela conta para as pessoas tudo o que Jesus tinha falado sobre a vida dela. Ela não tinha problema de pensar sobre isso, mas ela queria agora falar o que alguém tinha falado para ela, revelado tudo. E a pregação dela lá naquela cidade de Samaria trouxe um avivamento genuíno. Foi um avivamento, algo que revolucionou aquele lugar. Porque a palavra que Jesus trouxe para o coração dela, revelou o pecado e trouxe uma libertação para ela. Ela foi liberta daquelas mazelas, daquelas dificuldades. Ela, a família dela, as pessoas que viviam ao redor dela e aquela cidade de Samaria foram transformados pelo poder de Jesus. Foram transformados, porque aquelas pessoas vieram lá correndo onde Jesus estava no poço, quando os discípulos foram comprar alimentos para aquele almoço, talvez, que precisava acontecer ali naquele momento, com fome. Aquelas pessoas se rendem aos pés de Jesus por causa de um encontro que aquela mulher teve com o Senhor Jesus. E isso mudou o destino daquela cidade, daquelas pessoas, de tal forma que eles pediram para Jesus, fica conosco, fica aqui, nós queremos mais de Ti, Jesus, nós queremos aprender mais, nós queremos viver isso que o Senhor tem para nós. Muitas vezes, quando, quero só fazer um gancho aqui, né? Quando às vezes se faz algo aí, quinta-feira vai ter o chá das mulheres, né? Mas de novo, né? Tem o culto de homens, eu acho que eu não vou, eu tenho outro compromisso. Sábado à noite ou na quinta-feira tem um tempo de oração, mas aquele povo ali teve os melhores 2 dias que Jesus ficou ali. Eu tenho certeza que eles ficaram com saudade quando Jesus foi embora daquele lugar. Mas eles tiveram aqueles 2 dias e viveram algo sobrenatural sobre a vida deles. Eles reconhecem o seu pecado e começa a haver um tempo de salvação naquele lugar. Aquelas pessoas se convertem, aceitam Jesus, mudam de vida, transformados. Nós vemos aqui que o reconhecimento do pecado é o começo da salvação. Quando as pessoas começam a reconhecer o seu pecado, quando eu começo a reconhecer o meu pecado, isso vai me trazer salvação, vai me trazer santidade. A conversão tira o cristão do mundo, e a santificação
tira o mundo do cristão, tira o lixo, tira a sujeira do cristão. Por isso nós precisamos viver uma vida de santificação. Quando dizemos assim, quem quer ir para o céu? Não levante a mão, tá? Todos vamos querer ir. Mas quando dizemos assim, nós queremos ser santos, queremos viver uma vida de santificação, aí é complicado, né? Às vezes isso não interessa muito. Eu vejo assim que, assim como esses samaritanos viram o sobrenatural acontecer, assim também acontece hoje. Você poderia dizer assim, que essa noite seria a sua melhor noite. Talvez você que está em casa assistindo, talvez vai ser a sua melhor noite de você dobrar o teu joelho lá na sua casa, lá no seu quarto, talvez lá na sua sala. Você pode aceitar Jesus ali naquele lugar e começar uma vida diferente, uma vida nova com Deus, com o Senhor. Hebreus 4:7 diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçai o vosso coração. Muitas pessoas não têm vitória na vida espiritual porque estão com o coração endurecido. Um coração que não tem sensibilidade nenhuma. Tem uma palavra que o pastor Telmo Martinello fala muito e diz assim, que Deus não restaura casamentos. Talvez você vai se assustar com essa palavra. Deus não restaura casamentos. Eu muitas vezes pensei assim, mas vidas, pessoas restauradas restauram casamento. Se as pessoas não são restauradas, não vai restaurar o relacionamento nenhum. Vai ficar a mesma coisa. Mas quando nós somos restaurados, libertos das nossas mazelas, nós vamos viver em felicidade com a nossa família, vamos viver felizes. Mesmo que muitas vezes as coisas não andam assim como nós queremos, mas nós vamos conseguir ir pelo trajeto das coisas como Deus quer para a nossa vida. Se nós olharmos para aquela cidade de Samaria, um avivamento aconteceu ali, as pessoas foram salvas, foram libertas daqueles pecados, daquelas coisas que eles estavam cometendo. Se nós olharmos para o Evangelho de Marcos, capítulo 5, não vou pedir para vocês não abrir, para a gente não perder o foco, mas está no capítulo 5 de Marcos, de 1 a 20, fala sobre aquele gadareno. Todos vocês lembram da história? Um homem que vivia no meio dos sepulcros, nas montanhas, se cortando com pedras, fazendo todo tipo de violência, quebrando tudo. Vivia isolado, quebrava tudo que vinha pela frente, era um homem agressivo. Mas quando ele tem um encontro com o Senhor Jesus, a coisa mudou. E se nós olharmos para a história, lendo o texto, um pouquinho antes, Jesus acalma o quê? Ele estava no barco, muito tranquilo, né? De repente vem um vendaval e assola aquele barco. E Jesus estende a mão e acalma aquela tempestade, e o mar se torna uma bonança. Quando chega lá com aquele gadareno imundo, cheio de espíritos maus na vida dele, diz que foi uma legião, não era só um. Quando aqueles espíritos malignos saem ali, há uma bonança, porque Jesus acalmou, disse, saiam dele, e aqueles espíritos imundos saíram dele.
mudou a vida daquele homem, trouxe um novo destino para ele. Assim, Jesus também quer acalmar, talvez, a minha e a sua tempestade. Talvez aquilo que às vezes está lá na nossa casa, na nossa família, aquilo que está aí trazendo dificuldades para nós. Deus quer acalmar. Deus quer acalmar isso. É convidar Jesus para fazer parte da nossa vida, da nossa história. Se nós olhamos para o Gadareno, as pessoas ali daquele povoado, quando Jesus expulsou os demônios daquele homem, eles pediram que os demônios foram lá nos porcos, quase 2.000 porcos. Não vamos fazer uma matemática do prejuízo agora, Mas para o Gadareno foi algo maravilhoso. A libertação dele valeu muito mais do que isso. E as pessoas foram lá e falaram: olha, Jesus, você já nos deu um prejuízo aqui, vai embora desse lugar, nós não queremos mais você aqui. Jesus convida, chama os discípulos e diz: vamos embora. Entram no barco, o Gadareno quer ir junto. Aí Jesus fala para ele: você vai ficar aqui, você vai para a tua casa, você vai voltar lá na tua casa, para os teus parentes, para os teus vizinhos. Você vai contar lá o que o Senhor fez de bom para você. Agora eu começo a pensar assim, fazer um parâmetro da história desse Gadareno. Ele ali sentado, agora liberto, provavelmente deu uma lavadinha no rosto, porque estava na beira do Mar da Galileia ali, ou do Rio Jordão. Eles arrumam uma roupa, com certeza os discípulos arrumaram uma roupa para ele. Agora, aquele homem violento era um homem manso. Manso. E talvez Jesus falou para ele ir para casa, Agora ele vai para casa. Eu fiquei me imaginando assim, esses dias ouvindo uma história sobre isso, e ele chegando perto de casa: eu vou para casa, agora eu vou dar um abraço na minha esposa, nos meus filhos. E ele chega em casa, perto de casa, os filhos já olham de longe assim, dizem: ih, mãe, lá vem o pai. Esconde. Eu creio assim que um foi debaixo da cama, outro talvez debaixo da mesa, talvez a esposa com um porrete atrás da porta. Mas quando ele chega perto, ele diz: oh, minha querida, oh, meu amor, oh, meus filhos queridos, o que aconteceu com o pai? Ele bate na porta, com certeza, talvez a esposa só olhou pela fresta assim, e viu ele vestido, um homem transformado. Ela abre a porta, com certeza, eu me imagino isso. Ele entra, abraça a esposa, os filhos correm para o colo daquele homem liberto. Trouxe um destino para a vida dele. Talvez a esposa diz: o que você quer comer de melhor que eu faça para esse almoço? Os filhos sentados no colo. Daqui a pouco aquele homem diz: olha, eu vou evangelizar, vou contar para os meus parentes, para os meus vizinhos, o que o Senhor fez para ele. Talvez muitos pensavam assim: nossa, lá vem aquele cara. Mas todos, diz a Bíblia, que ficaram admirados daquilo que Jesus tinha feito na vida dele, na alma dele, no espírito deles. Um homem liberto,
E diz a palavra que ele foi contar em 10 cidades ele foi. Em 10 cidades ele foi contar aquilo que Jesus tinha feito para ele. Se nós olhamos outro encontro que Jesus teve com Zaqueu, todos nós sabemos da história de Zaqueu, que está lá no capítulo 19 de Lucas, que Zaqueu era aquele homem baixinho, né? Aquele carinha naniquinho, e subiu numa árvore para ver Jesus, porque todos atrapalhavam ele, né? E quando Jesus chega debaixo da árvore, ele olha para cima e diz: ô Zaqueu, desce, eu quero almoçar na tua casa. Você já pensou Jesus chegar aí, passar por Mercedes aqui, chegar aí perto de alguém de nós e chamar assim: ô Valdir, eu quero lá na tua casa, você vai fazer uma galinhada para mim lá, né? Ou alguém outro aqui, né? Usei só o nome dele. Zaqueu desce depressa e vai com Jesus na casa dele, e com certeza ele matou o melhor cabrito lá que tinha e fez uma festa para os discípulos e para os seus empregados ali, para aqueles homens que estavam a seu serviço. Almoço. E eu creio assim que Jesus trouxe aquela sobremesa, né, do reino, dispôs a palavra para Zaqueu, e aquilo queimou dentro de Zaqueu. Aquela palavra queimou dentro de Zaqueu. De repente Zaqueu olhou para Jesus e falou: ó Jesus, eu resolvi um negócio. Eu vou vender a metade da minha fazenda. Eu creio que ele era um cara bem sucedido, né? Eu vou vender a metade dos meus bens e vou dar aos pobres. E se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Eu me imagino assim, com quanto que Zaqueu ainda ficou. Vender a metade, restituir 4 vezes aquele que ele tinha corrompido, aquilo que ele tinha passado a mão dos outros. Eu creio que ele ficou com Jesus. A única coisa que ainda restou para ele foi Jesus. E eu creio que isso foi suficiente para ele. Porque Jesus falou para ele: hoje houve salvação nessa casa. Isso não está só falando que Zaqueu se converteu, que aceitou Jesus. Mas a salvação entrou na casa dele, a partir de Zaqueu. Talvez a esposa, filhos, empregados, não sei. Mas eu creio assim, que isso aconteceu, algo maravilhoso daquele encontro, quando Jesus falou para Zaqueu: desce depressa da árvore, que me convém ficar em tua casa. Vamos convidar Jesus para fazer parte da nossa casa. Quando isso acontece, eu creio que há uma festa no céu. A Bíblia fala que há uma festa no céu quando uma alma se converte, entrega a sua vida ao Senhor. Hoje houve salvação nessa casa. Se nós olhamos para a história que eu já tinha falado de Nicodemos, um homem que rejeitou a graça, talvez pela posição que ele tinha, pelaquilo que ele queria ser para a sociedade, ele não entendeu o novo nascimento. Mas a samaritana, aquela mulher depravada, ela bebeu daquela água, ela foi purificada, ela tomou posse daquilo que estava na mão dela naquele momento, ela não deixou passar aquela oportunidade, ela estendeu o convite para os amigos dela,
para os seus, aqueles que estavam ali. O gadareno, liberto pelo poder de Jesus, foi um dos maiores evangelistas da época, porque ele foi falar do evangelho àquelas cidades. Agora eu quero entrar em um outro tema. No dia 27 de fevereiro de 1979, eu tive um encontro com Deus, com o Senhor. Mas eu quero contar algo um pouco antes. Eu me lembro quando aconteciam evangelizações aqui, alguns irmãos eu creio que vão lembrar, o irmão Roldo, a irmã Malha, o irmão Hilberto, não sei quem mais aqui, o irmão Reinaldo, a Cristina, o Arno, talvez mais alguns irmãos aí que lembram disso. Vinha hoje já na eternidade o pastor Mário, com o conjunto, faziam evangelização aqui no Salão, no Clube Aliança, em Marechal, em Porto Mendes, em Uruguaçu. Eu não era convertido, mas eu gostava de ir, de ouvir as músicas, as canções. Aquilo queimava na minha alma. Aquelas músicas, eu não tinha aceitado Jesus ainda, mas isso queimava dentro de mim. Estava ali, ouvindo aquelas músicas, e isso tocava na minha alma, no meu espírito. Me lembro muito bem que durante a semana eu trabalhava e cantava aquelas músicas que eles cantavam. Só um pedacinho que eu me lembrava, né? Aquela música, o Rei está voltando. Aquilo me aguçava. Quando eu ouvia a mensagem, na hora do apelo, eu pensava assim, isso é para quando eu tinha mais ou menos uns 20 anos, 19, 20 anos, me converti com 21. Quando eu fazia o apelo, eu pensava assim, isso é para assim, quando eu tiver assim uns 35, quando eu tiver casado, quando eu tiver uma família formada, aí eu vou pensar nesse assunto. Mas Deus me chamou antes. Deus me chamou antes. Assim como tem chamado o gadareno, a mulher samaritana, Ele chamou a mim, Ele chama você, você que está em casa, Ele chama você também. Quando eu me converti, naquele ano, na verdade, o Rold, a Malha, esse pessoal mais da minha época, o Rold tinha uns 13, 14, acho que mais ou menos, né? A igreja era lá em cima, lá onde o Rold tinha a autoelétrica. Um dia, quem não conhece, vai lá, o Rold e a Malha mostra onde é que era a igreja. Não era até na estrada, era uma igreja pequenininha. Mas eu estava ali sentado, com um grupo de pessoas de mais idade, dos 45, 50, 60. Se cantava aquelas músicas, sem um violão, a lapela. Oh, tão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora eu vivo em sua luz.
Eu trabalhava durante a semana cantando essas músicas, aquilo queimava dentro de mim. Eu não sei o que queima dentro de você. Eu não sei o que você sente, você está sentindo hoje à noite. Ou quando você ouve a palavra, ou quando lá na sua casa você começa a ouvir música e canta. Não sei o que você sente, mas o Senhor Jesus quer tocar hoje à noite a nossa vida, o nosso coração. Você que talvez está em casa, Deus quer fazer você voltar ao primeiro amor. Aquilo talvez que você deixou de lado. Ele quer ter um encontro com você. Eu gostaria que você se colocasse de pé. E o grupo de louvor, eu pedi para eles cantar uma música para esse momento. E se você sentir que você quer ter um encontro, talvez nunca fez essa oração, nunca teve um encontro com o Senhor, você viesse aqui na frente, não é porque eu estou aqui, não é por ninguém, mas porque Jesus está na fonte, Ele é a fonte. E Ele quer trazer esta oração para a minha, para a sua vida, para o seu coração, para a sua alma, para o seu espírito. Talvez você que está em casa precisa de um encontro com o Senhor. Precisa ser libertos, talvez de algumas coisas que precisa deixar. Deixa Jesus tirar isso. Deixa Jesus arrancar isso do seu coração, da sua alma, do seu espírito. Que Jesus vem fazer parte da nossa história, da minha história, da sua história. Não vá para casa de uma forma como você entrou. A mulher samaritana, quando foi lá no poço de Jacó, talvez ela não pensou o que ia acontecer naquele dia. Mas ela entendeu que aquele encontro mudou a vida dela, mudou a vida dela, mudou a vida dela. Enquanto o grupo estiver cantando, você que talvez está em casa, coloque a sua vida diante de Deus, diante do Senhor Jesus. Se você tiver problemas espirituais, que Jesus comece a tirar isso de você. Que o Senhor possa estar colocando algo novo, um novo encontro conosco, um encontro genuíno, um encontro verdadeiro com o Senhor. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Acende a chama, ó Pai. Acende uma chama, Senhor, no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, Senhor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Quem quer ser o primeiro? Formoso é tua face. Vem à fonte. Eu quero Jesus está esperando você. Jesus quer encontrar você. quando estás Jesus quer fazer algo novo. Quer renovar a sua vida espiritual, sua sede por Ele. Deixe Ele tomar conta de você. acende a chama.
o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque Tu és o nosso primeiro amor. Vem, Senhor, queimar no nosso coração como antes. Vem queimar no meu coração como naquela vez, Senhor. Enche, Senhor, a minha alma, enche o meu espírito da Tua graça, do Teu amor, Pai, da Tua presença, Pai. Assim enche, Senhor, nessa noite, cada um que está aqui com Tua paz, com Tua graça, Senhor, com a Tua presença, Pai, iluminando, resplandeça, Senhor, sobre cada casa, sobre cada família aqui, Senhor, representada, Senhor, em casa, Senhor, aqueles que estão talvez ali aflitos, Senhor, que a Tua presença, Senhor, venha estar sobre essas vidas, Pai. Deus, visita cada casa, cada vida aqui representada, que amanhã, Senhor, ao sair de casa para o seu trabalho, ou aquilo que cada um estiver fazendo, que a Tua presença, Senhor, esteja acompanhando cada uma das nossas vidas, Senhor. Que nós venhamos estar libertos das nossas mazelas, dos nossos pecados, e andarmos em novidade de vida, Senhor, na Tua presença, diante dos homens também, Senhor, porque isso precisa acontecer, assim como o gadareno foi evangelizar, e as pessoas ficaram admiradas daquilo que o Senhor tem feito na vida dele, em nome de Jesus. Agora, ao sairmos daqui, Senhor, abençoa as nossas vidas, o nosso ser, a nossa família, Senhor, a nossa saída daqui, Senhor, esteja com cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Dê um abraço aí quem está do teu lado, e diga para ele que Jesus é a fonte da vida, é a fonte da vida, a fonte, Ele é a fonte, Ele é a fonte. Abrace mais pessoas aqui, diga: tenha uma boa semana, uma semana abençoada, uma semana onde você e sua família vão ter regozijo na alma, no espírito. Quando estás neste lugar, Tua graça invade-me. acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer